Olá, eu sou a Ana, professora de Sociologia. Hoje a aula vai ser sobre diversidade e lutas identitárias, mas antes da gente começar a aula, não esquece de dar um like aqui no vídeo e se inscrever no nosso canal. A gente vai entender hoje e aprender 3 conceitos importantes e básicos para essa discussão, que são os conceitos de identidade, alteridade e diversidade. Identidade, o que é? Bom, falando assim, sem nenhuma referência, parece um pouco difícil, mas eu tenho certeza que todo mundo tem o seu RG, sua carteira de identidade, todo mundo entende quando eu pergunto qual é a sua identidade nacional ou qual é a identidade nacional do Brasil, né? Então a gente, por aí, pode ter uma noção, uma ideia, né? Identidade é a maneira como nós nos percebemos, ou seja, características pessoais, gostos, preferências, religião, cor da pele, lugar onde mora, língua que fala, né? Tudo isso constitui a nossa identidade pessoal. Mas junto com essa identidade pessoal, que são as nossas particularidades enquanto sujeito, também existem algumas questões, alguns marcadores sociais e culturais. Por exemplo, a língua que eu falo, ela tem relação com o país onde eu moro, o país onde eu nasci e, portanto, é uma característica cultural e social do Brasil, né? Da mesma forma, a religião, da mesma forma meu pertencimento étnico a um grupo ou outro são características e que formam a minha identidade enquanto sujeito, mas também a minha identidade cultural, a minha identidade social em relação a um contexto um pouco maior. Então, de uma maneira geral, a identidade é esse conjunto de características, de experiências e de fenômenos que formam quem nós somos, individualmente e enquanto grupo, ou enquanto nação, enquanto bairro, enquanto cidade, enquanto família, né? São essas denominações que nos caracterizam. Junto com a identidade e a maneira como eu me percebo no mundo, eu também sou percebida pelas outras pessoas, eu sou lida, eu sou vista, né? Eu sou entendida pelos outros. E da mesma forma eu vejo, eu leio e eu interajo com outras pessoas que não são nem eu, nem minha família, nem meu grupo de parentes, nem as pessoas que torcem para o mesmo time de futebol que eu, né? E quando eu olho para esse outro, eu vejo alguém que é diferente de mim. E é justamente quando eu percebo que existem pessoas, grupos diferentes de mim, que eu consigo também entender quem eu sou. Então a nossa identidade, ela se articula também numa relação com o outro. Ao mesmo tempo que eu sei que eu torço para um time, eu sei que o outro, que não sou eu, torce para outro time, e aí a gente estabelece uma relação de alteridade entre eu, o outro, a diferença e todo esse contexto social, político, religioso, de classe, de gênero, étnico, que recorta todas essas diferenças. E aí, se a gente for pensar, justamente como eu estava dizendo, no Brasil, nos times de futebol, na religião, na política, na etnicidade e no gênero, e aí a gente pode pensar em muitas outras questões, mas vamos parar por aqui a princípio, a gente vai ver que a sociedade brasileira, e mesmo aqui a nossa cidade, Florianópolis, ela é bastante diversa. Ela é constituída por diferentes grupos, diferentes pessoas, diferentes etnias, diferentes práticas, desejos, gostos e vontades. Então a gente tem uma sociedade formada e baseada na diversidade, na diferença, na pluralidade. Contudo, não é fácil que essa diversidade toda conviva e interaja e que a alteridade seja necessariamente, ou seja, constituída e entendida como uma questão positiva. A gente tem recorrentemente casos de intolerância, desrespeito, preconceito, certo? Tudo isso pautando atitudes em que a diversidade se torna, muitas vezes, uma desigualdade. E é justamente nesse cenário em que algumas diferenças acabam se tornando desigualdades, né? Problemas e que geram práticas de violência, de intolerância e de exclusão social, que a gente tem as lutas identitárias. O que são as lutas identitárias? Bom, a partir dos anos 1960, eclodem, de uma maneira geral, algumas movimentações sociais de grupos
e aí a gente vai falar de grupos minoritários, e aí não são grupos de poucas pessoas, mas grupos que têm essas identidades sociais e essas identidades culturais pensadas, entendidas de uma maneira geral como menos importantes, menos valorizadas, menos, digamos assim, legais de você ter. Por exemplo, entre esses grupos que partilham essas identidades marginalizadas, a gente pode falar dos indígenas, dos negros, das mulheres, das pessoas LGBT, das pessoas com deficiência. Esses todos formam esses grupos minoritários que, por causa de alguns marcadores identitários, vejam, ser negro, ser indígena, ser mulher, são questões que constituem a identidade pessoal e social. Por esse motivo e por essa identidade, as pessoas tornam-se ou ficam à margem de um padrão estabelecido do que é valorizado, que é, por exemplo, não ser negro, ser branco, não ser indígena, ser homem, ser heterossexual, que são os modelos recorrentes das identidades valorizadas. Essas pessoas, não participando desse modelo, acabam sofrendo exclusão social, preconceito, discriminação e vão ficando um pouco à margem. Então, a partir dos anos 1960, como eu estava dizendo, esses grupos, essas pessoas começam a se organizar em grupos, em movimentos, que constituem aí pautas e reivindicações políticas, sociais, culturais, que prezam pela valorização dessa diversidade das pessoas e que não estão simplesmente pedindo para serem iguais ao resto das pessoas. O que esses movimentos trazem de pauta interessante, que é um pouco diferente do que os outros movimentos sociais vinham trazendo como questões, é justamente a valorização da diversidade. Esses grupos desejam ser respeitados e desejam alçar direitos, representatividade, lugar social e respeito, fundamentalmente, dentro da diversidade. Eles querem que as suas diferenças sejam valorizadas e se tornem importantes, se tornem, ao invés de geradoras de desigualdade, que sejam geradoras de potência, de enriquecimento, de pluralidade. A gente brinca um pouco com a ideia de dar uma cor à sociedade, de dar uma cor, eu acho que fica interessante, de deixar colorido, apresentar novas situações, né? Constituir uma sociedade mais plural, né? Nesse sentido, essas lutas identitárias aí, a gente chama de lutas identitárias porque realmente tem a ver com esse grupo de pertencimento identitário, nessa valorização, nessa intenção de ter as diferenças e a diversidade respeitada, lutam e buscam formas diferenciadas de alcançar direitos ou de reivindicar e de terem assegurados seus direitos. E é nesse momento em que a gente fala, por exemplo, de demarcação de terra indígena como uma maneira diferenciada de tratar e de responder às demandas, né, e de fornecer direitos aos povos indígenas. A gente fala das ações afirmativas, como as cotas nas universidades, que são sim um tratamento diferenciado para as pessoas negras e oriundas de classes populares no Brasil, mas que visam justamente não produzir mais desigualdade, mas com uma ação que é um pouco diferenciada, produzir mais igualdade, pluralidade e construir um lugar em que a diferença, a desigualdade, a diversidade seja positivada. Então, são lutas e ações identitárias que valorizam a diferença e que buscam tornar a nossa sociedade um pouco mais plural, valorizando a diversidade, a alteridade, sem por isso questionar a identidade, os pertencimentos sociais e coletivos e culturais, artísticos de cada grupo e de cada segmento da sociedade. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa revisão rápida desses conceitos importantes. Não esqueçam de ver e acessar os links que estão aqui embaixo para aprofundar um pouco essa discussão e até a próxima aula.